tarde, família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando o like de vocês, compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado aos novos e novos inscritos e inscritas. Somos 1.070 inscritas e inscritos agora neste canal. Se propõe debater a história e a antropologia, as contribuições das populações africanas do continente da diáspora ligada com a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, este é o África no Centro, sempre lembrando, né? Família, eu estou aqui para trocar uma ideia com vocês, que é uma ideia que eu já venho amadurecendo essa ideia há muito tempo, só que outros assuntos têm acabado se tornando mais importantes para o momento. Eu tenho acabado por deixar, né, o assunto que eu vou tratar hoje mais para frente, então hoje é inevitável falar disso. Normalmente, nós que somos pesquisadores do campo do pan-africanismo e da africanicidade, a gente consegue ter uma sensibilidade apurada para perceber determinados comportamentos de algumas pessoas que até são do campo progressista, do campo eurocêntrico progressista, mas que em muitos casos se comportam da maneira como o opressor se comporta, ainda que de maneira disfarçada ou involuntária, ou até consciente, porém disfarçada. Do que eu estou falando exatamente? Muitos de nós temos contatos com pesquisadoras e pesquisadores, geralmente brancos, né, que são adeptos de visões eurocêntricas, ideologicamente eurocêntricas, como o socialismo, o marxismo. E essas pessoas, ainda que no primeiro momento elas combatam a visão do capitalismo que os europeus fizeram aqui, né, nas Américas, dizimando populações nativas, escravizando africanos, construindo um sistema capitalista agressor, perverso, cruel, bem selvagem mesmo, né, sob todos os aspectos, um capitalismo que destrói o meio ambiente, um capitalismo que promove cada vez mais o aprofundamento social, promove cada vez mais a imposição, a massificação do racismo estrutural, por exemplo, impedindo pessoas negras de terem acesso aos recursos gerados por essas próprias pessoas negras, né? E aí, muitas vezes, essas pessoas negras estão numa situação de vulnerabilidade muito maior, e essas pessoas brancas que analisam essas questões materiais com as quais nós vivemos, fazem críticas a essa realidade, mas, por outro lado, muitas das vezes a gente percebe o que está nas entrelinhas desta crítica que muitos desses pesquisadores brancos do campo progressista eurocêntrico fazem. E essa percepção ela está materializada na seguinte questão, família. Vou ser bem explícito aqui para vocês compreenderem exatamente o que eu estou falando. O que acontece? Por mais que muitas pessoas brancas, é importante salientar isso, por mais que muitas pessoas brancas critiquem o capitalismo, critiquem o racismo, geralmente essas pessoas brancas estão, é importante lembrar, geralmente não, essas pessoas brancas estão em primeiro lugar num lugar de privilégio racial. Esse é o primeiro ponto. Essas pessoas brancas, ainda que progressistas, estão inevitavelmente no lugar de privilégio racial. Esse é o primeiro ponto. Para além disso, essas pessoas brancas, por estarem no lugar de privilégio racial, elas contam com aquilo que a grande pesquisadora Michelle Alexander, citando W.B. Du Bois, na sua obra chamada A Nova Segregação, essas pessoas brancas têm o salário psicológico que o racismo promove nessas pessoas brancas. O salário psicológico que o racismo promove nessas pessoas brancas. Querendo ou não, todas as pessoas brancas, independente de classe, independente de gênero, de orientação sexual, de coloração partidária, ideológica, estão no lugar de privilégio racial, e essas pessoas desfrutam daquilo que Michelle Alexander chamou de salário psicológico, porque elas sabem que elas não vivem as agruras que as populações negras vivem todos os dias da sua vida, bastando para isso apenas nascer negra.
E aí, como essas pessoas são pessoas pesquisadoras, estudiosas, que geralmente começam a pesquisar a história do mundo a partir do século XVI, né? Curiosamente, geralmente, quando está se formando o sistema mundo, que é o sistema capitalista esse que nasce na Europa e que, por antropologia, é um sistema excludente por natureza, por antropologia, como nós já tivemos a oportunidade de falar isso aqui em outros momentos, essas pessoas sabem que, apesar de elas até se solidarizarem com a luta antirracista dos africanos e africanas em diáspora, que somos nós, elas sabem que estão no lugar que estas hambrunas não as atingem de forma nenhuma. Não as atingem. E exatamente estão no mesmo lugar que o opressor impôs, porque o opressor ele está no lugar de privilégio racial, está no lugar de controle dos meios de produção. Então essas pessoas são do mesmo grupo étnico dos opressores. Por serem do mesmo grupo étnico dos opressores, por olharem para os opressores e se enxergarem etnicamente, ainda que não se enxerguem ideologicamente, são coisas diferentes, é preciso compreender isso bem. Porém, elas entendem, elas sabem, e a história mostra isso, que elas estão elas estão no mesmo lugar étnico do opressor. Então, este salário psicológico as coloca no lugar de conforto étnico-racial, conforto a ponto de pensar, olha, os europeus construíram um sistema absolutamente desumano, cruel, perverso, que destrói a natureza, destrói os seres humanos, mantém seres humanos passando fome, em situação de vulnerabilidade, construíram o sistema penitenciário, construíram a polícia, esse regime de polícia e de exército que nós vivenciamos aqui hoje, que isso é do berço setentrional por antropologia. No entanto, eles são iguais, etnicamente falando, a essas pessoas. E, logicamente, estão no lugar de conforto, se sentem confortáveis porque, por mais que elas estejam em rota de colisão, de confronto, ideologicamente falando, com muitas dessas pessoas, com essas pessoas que construíram um sistema capitalista e, logicamente, construíram o racismo muito antes do sistema capitalista nascer, como já tivemos a oportunidade de falar aqui, elas sabem que elas não estão no lugar do massacrado, do destruído, do matável, daqueles que vivem diuturnamente em lugar político, econômico, social e racial de insalubridade, aqueles que correm risco de vida permanentemente por serem pretos. Percebem do que eu estou falando? Porque essas pessoas que até tendem a demonstrar uma solidariedade racial, muitas das vezes, essa solidariedade racial, por essas pessoas entenderem que estão no lugar de privilégio, por essas pessoas entenderem e saberem mesmo, compreender totalmente, conscientemente, que estão desfrutando do salário psicológico, muitas das vezes essas pessoas, por mais que elas estejam contra ideologicamente os racistas, elas apresentam para nós a solução que vem do mesmo lugar, geograficamente falando, que os racistas que construíram todo esse tipo de coisa vieram. E aí, família, na hora de nós, pesquisadores negros, quando a gente apresenta uma proposta de pesquisa, um projeto de pesquisa, uma ideia de pesquisa do nosso povo, dos nossos problemas, e a gente quer apresentar soluções construídas a partir das nossas vivências, das nossas experiências, e muitas das vezes a gente quer apresentar propostas de melhorias ou propostas, soluções a partir da perspectiva do pan-africanismo e da afrocentricidade, que são perspectivas ideológicas exclusivamente construídas por africanas e africanos no continente e na diáspora, e exclusivamente povoada por africanas e africanos no continente e na diáspora. Muitas das vezes essas pessoas que estão no lugar, repetido, de privilégio racial, de conforto psicológico, né, de um salário psicológico, essas pessoas não conseguem aceitar
o fato de que nós temos as nossas próprias propostas de enfrentamento e elas querem nos impor uma proposta de enfrentamento que vem do mesmo lugar ideológico ou do mesmo lugar geográfico, antropológico, que aqueles que estão nos massacrando, nos matando, nos oprimindo todos os dias. Entendem? Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque eu vivi essa experiência. Né? Eu vivi essa experiência durante um certo período de tempo na minha vida. E quando eu apresentei para essas pessoas, né, a minha perspectiva, e olha que eu apresentei para essas pessoas desde o início, desde o primeiro momento que eu as conheci, essas pessoas se mostraram incomodadas com isso. Incomodadas com o fato de eu utilizar apenas pesquisadoras e pesquisadores pretos e pretas, pensadores e pensadoras pretos e pretas, que são teóricos. Inclusive, eu já fiz um vídeo aqui falando da quantidade de teóricos que existem no campo do panafricanismo e da afrocenticidade. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho quase certeza que eu não sou a única pessoa que vivenciou essa experiência. Né? E isso a gente precisa ficar alerta, família. Por quê? Porque, independente de ser de esquerda, o eurocentrismo, ele não resolve os nossos problemas. Porque não foi pensado para isso. O marxismo, o socialismo, não foi pensado para isto. Não foi pensado para acabar com o racismo. Não foi. Porque a história mostra isto. Os textos desses autores mostram isto, que não foi pensado para resolver o problema da questão racial, que é o principal problema que nós convivemos, até porque é o racismo que sustenta o capitalismo, é o racismo que funda o nazifascismo. Né? Já explicamos isso aqui anteriormente. Então, é o racismo que determina a classe em que os pretos vão ficar. É o racismo que determina o lugar social dos africanos e africanas no Brasil particularmente. É o racismo que determina que tipo de autores e autoras você vai estudar na sua universidade, no seu colégio, no seu curso pré-vestibular comunitário, inclusive, de esquerda, onde eu tive a oportunidade de estar durante mais de uma década. Né? Então, é por experiência própria que eu estou vindo aqui hoje fazendo este vídeo, para não só falar da minha experiência, mas falar de algo que é concreto, que é real, que é material e que eu observo em outras instâncias a qual eu estou inserido, eu percebo isso. Né? Que geralmente as pessoas brancas, elas, e que se colocam como solidárias a nós, elas querem que a gente continue bebendo fonte exclusivamente branca. E não quer que a gente abra a mão das fontes brancas e se volte exclusivamente para as fontes pretas. Porque elas entendem que as fontes pretas são de menor conteúdo, são de menor possibilidade, são de menor possibilidade epistemológica mesmo. Né? Mas por que elas pensam assim? E aí, não é só o racismo, é o preconceito. Porque elas desconhecem essas autoras do campo do panafricanismo e da afrocenticidade. Desconhecem radicalmente, nunca ouviram falar. E alguns pretos e pretas que essas pessoas conhecem, que ouviram falar, não são parte do campo do panafricanismo e da afrocenticidade. Geralmente são parte do quê? Do campo do marxismo. Não por acaso existe um tal marxismo negro por aí. E nós já falamos isso aqui anteriormente, que se tem o sufixo negro com marxismo negro, feminismo negro, ora, significa que não foi pensado na cabeça de pessoas pretas e, portanto, não vai resolver o problema das pessoas pretas em lugar nenhum do mundo. Por quê? Porque por antropologia, o marxismo, assim como o capitalismo, jamais vai apresentar soluções para os problemas que eles mesmos criaram, porque esses problemas não nos atingem a nós, que somos os oprimidos fundamentalmente. Oprimidos materialmente, epistemologicamente e oprimidos psicologicamente, oprimidos pedagogicamente, oprimidos culturalmente. Somos violentamente oprimidos em todos os sentidos. Inclusive quando algumas pessoas que são brancas questionam a validade
campo de pesquisa do panafricanismo da cidade, questionam mesmo. Eu já tive a oportunidade de ouvir isto, né? Questionam do tipo, esses caras escreveram isso mesmo? Onde Sheikh Anta Diop buscou as suas referências para ele construir a sua tese, né? Inclusive já falamos sobre isso aqui num outro momento. Então, família, quando a gente se depara com esse tipo de situação, o que nós podemos fazer, pelo menos o que eu fiz, é manter a posição, bater o pé e falar para essas pessoas: nós, negras e negros, temos capacidade cognitiva para pensar soluções para os nossos próprios problemas. E definitivamente, e não se trata de xenofobia aqui, porque a xenofobia é um traço antropologicamente branco-europeu, né? E definitivamente não precisamos, para responder ao racismo, para responder ao capitalismo, não precisamos ter pensadores e pensadores brancos, ainda que você tenha lido, como eu já li, né? Marx, Friedrich Engels, esses caras, eu já li, né? Durante a minha vida. E eu sei que Karl Heinrich Marx dissecou o capitalismo. Perfeito. Ele dissecou o capitalismo enquanto sistema ideológico, mas não dissecou o capitalismo enquanto uma manifestação ideológica vinda de uma estrutura antropológica da qual ele mesmo, Karl Heinrich Marx, é oriundo. E sendo ele oriundo desse campo antropológico, que nunca vai mudar o seu modo de pensar o mundo, porque foi construído há milênios e durante milênios, logicamente que as suas possibilidades, os seus apontamentos teóricos não vão dar conta dos problemas dos africanos. Por mais que alguns marxistas negros pensem que vai dar. Eu também pensava que dava. Eu li esses caras. Eu era socialista, já falei isso aqui anteriormente, até perceber que não dava conta das questões fundamentais que afligem exclusivamente populações pretas. E quando eu falo exclusivamente populações pretas, estou incluindo nossos irmãos indígenas, nossos povos nativos também. É óbvio que sim. Porque tem a pele escura e porque foi tratado como selvagem, tanto quanto os africanos foram tratados como selvagens por essas pessoas brancas, racistas da Europa e por grande parte dos seus pensadores eurocêntricos. Dado o recado, venham todos e todas fazer o meu curso de História da África, ele é online comigo, aula síncrona. Em breve a gente volta aqui para um novo bate-papo. Estamos juntos sempre. Até África no Centro.